pessoal. Me chamo Mislânia, estudante de licenciatura em Ciências Biológicas pelo CAV, UFPE, e vocês agora estarão ouvindo o podcast de transcrição. Estou bastante feliz, né? Além de mim, agora temos mais uma outra voz feminina tocando aqui esse podcast de hoje. Uma perguntinha para vocês. O que vocês comeram hoje no café da manhã? E se eu dissesse para vocês que muitos desses alimentos são resultado de uma modificação genética, o que vocês achariam? É isso que iremos falar hoje, o processo de poliploidia. Certo, Mislânia, mas antes de falarmos, né, propriamente da poliploidia, seria interessante a gente relembrar alguns conceitos, né, que conversamos em episódios anteriores deste podcast e que têm relação com esse tema que vamos abordar hoje. Por exemplo, o que é um cariótipo? O que você poderia nos dizer, Mislânia, a respeito desse tema? Os seres humanos possuem um total de 46 cromossomos nas células do corpo, com 23 vindo da mãe e os outros 23 do pai, sendo nós assim seres diploides e possuímos então um cariótipo com um número normal de cromossomos. Perfeito. E o que é que você lembra sobre o tema das alterações no cariótipo? Como falado no episódio de Síndrome de Down, uma divisão celular irregular pode resultar em um indivíduo com 47 cromossomos, ou seja, com um cromossomo a mais. E essa alteração, que adicionou somente um cromossomo a mais no cariótipo do organismo, é o que chamamos de aneuploidia. Mas existe outra categoria de alteração cromossômica que afeta não só um ou dois cromossomos do indivíduo, mas sim todo o conjunto de cromossomo do organismo. Todo o cariótipo vai estar afetado. Um indivíduo que era diploide, com 46 cromossomos, pode se tornar triploide, com um total de 69 cromossomos. Esse processo é o que recebe o nome de poliploidia. Mas, diferente da síndrome de Down, não existem seres humanos poliploides vivos. Isso, para seres humanos, é desvantajoso, tanto que é fatal para a sua sobrevivência, resultando em um aborto espontâneo. Essa letalidade da poliploidia ocorre devido ao excesso de genes, que podem gerar múltiplas anomalias. Professora, você poderia explicar melhor como ocorre a poliploidia? Poliploidia ela é um evento bem interessante porque, essencialmente, ela está relacionada com alterações nos processos de divisão normal das células. Então, a gente tem dois pontos principais para a origem da poliploidia. A gente pode ter uma alteração na divisão mitótica. Essa célula passa pelo processo de duplicação das cromátides, ou seja, do seu material genético, e normalmente se espera que ela depois divida, né, separe essas cromátides para as células filhas. Só que existem mitoses que não completam o seu ciclo, elas chegam no máximo à metáfase e retornam para a intérfase. Aí vai permanecer uma única célula com o seu material genético duplicado, com seus cromossomos duplicados. Esse é o processo que nós chamamos da endomitose. Então, uma mitose alterada que pode resultar na duplicação dos cromossomos. Um outro mecanismo que também pode dar origem à poliploidia é a alteração que envolve as células que estão passando pelo processo da meiose. Então, a gente espera que normalmente essa célula que esteja passando pela meiose, ela vá reduzir pela metade a sua quantidade de cromossomos e de cromátides, gerando a célula haploide. Só que há células que entram nessa divisão meiótica e elas não se dividem. Então, eu tenho uma meiose não reducional acontecendo nessas células, e isso resulta em um gameta diploide, um gameta que não reduziu o seu número cromossômico. E aí esse gameta que é diploide, ele pode ser fusionado a um outro gameta haploide, resultando em um indivíduo triploide, que tem 3 conjuntos cromossômicos. E essa, inclusive, né, é a designação que a gente tem na poliploidia. A gente sempre representa os poliploides pelo total de conjuntos cromossômicos que ele possui. Então, se ele tem 3 conjuntos, eu tenho um triploide. Se ele tem 4 conjuntos, um tetraploide, e assim sucessivamente. E um organismo poliploide pode ser classificado em dois tipos, certo? Um autopoliploide e um Então, alopoliploide. quando a gente avalia a poliploidia em plantas, a gente tem as duas formas de ser poliploide, um autopoliploide ou um alopoliploide. O que seria o autopoliploide? O nome já está te dizendo. A origem desse indivíduo é dele própria, então normalmente ele tem uma duplicação do próprio material genético, que pode acontecer, como eu falei, pela endomitose ou por uma meiose não disjuncional. O alopoliploide, ele também é um tipo de poliploide que vai duplicar o seu material genético, mas antes disso, ele precisa passar por uma etapa inicial, porque ele é um híbrido, ele é um fruto
de duas espécies geneticamente diferentes, mas que podem também ser próximas. Então, essas espécies parentais dão origem a uma nova espécie, que vai ser o híbrido, e aí esse híbrido, que muitas vezes é estéril, mas que ele pode passar por esse processo de autoduplicação também, e aí com isso até passa a ser depois uma condição de que ele supera essa esterilidade dele, dando origem a uma condição poliploide para ele. Vocês sabiam que muitas plantas que produzem os frutos e outros alimentos que estão na sua cozinha também passam pelo processo de poliploidia? E as plantas podem se beneficiar com isso. Para conversar sobre essas e outras questões, convidamos o professor Luiz Gustavo, do Departamento de Botânica da UFPE. Olá, professor! Olá, pessoal. Poderia mencionar alguns dos benefícios que a poliploidia traz para as plantas? Antes de responder, eu quero agradecer a você pelo convite, né, professora Vilma, também a oportunidade de falar um pouco da minha experiência aqui para vocês também. As mudanças cromossômicas impactam nos vegetais, né, nas plantas em geral. Quando você vai no supermercado fazer feira, né, você vai escolher as suas frutas, com certeza você vai escolher as maiores que você encontrar. E essa característica de ter frutos maiores, de ter frutos concentrações de nutrientes, tudo isso está relacionado com a poliploidia. Quando a poliploidia ocorre, o núcleo das células daquela planta aumenta de tamanho, né? E com isso o citoplasma também aumenta e isso se repercute em todo o corpo da planta. Então as folhas são maiores, as plantas no geral se tornam maiores e os frutos também. A gente vai ter uma grande proporção de espécies poliploides na nossa geladeira. Exatamente, professor. Porque grande parte das plantas conseguem tolerar essas grandes variações cromossômicas. Respondendo a sua pergunta, uma questão assim, que a gente pode levar em consideração é a presença de cromossomos sexuais. No caso das plantas, elas têm uma característica de conseguir fazer reprodução assexuada. Então, mesmo que a meiose seja totalmente irregular, ou que ela não tenha um bom balanço gênico, mas ainda assim, aquela planta tem a habilidade, a capacidade de se propagar pela via assexuada. Com isso, aqueles poliploides tendem a sobreviver. Muito bom, professor. E o São João está cada vez mais próximo, certo? Vocês sabiam que alguns milhos consumidos nessa data são híbridos? Diferente dos não híbridos, o milho híbrido é bem maior e mais produtivo que seus ancestrais. Isso é o que nós chamamos de vigor híbrido. Esse milho híbrido é estéril, mas ao passar pela poliploidização, passa a ser um híbrido fértil, ou seja, um aloploipoide vantajoso para a sua produção em agricultura. E no caso das plantas sem sementes ou com sementes reduzidas, a poliploidia é importante? Primeiro, só ressaltar essa questão que você falou do São João, e não somente o milho, né? A gente tem outras culturas também que são poliploides consumidas nesse período. Vou dar exemplo para você aqui, o amendoim. Com relação às plantas sem semente, isso é um mercado assim gigantesco, né? Cada vez mais a gente tem novas culturas e novas espécies que estão sendo propagadas, sendo comercializadas sem semente. Temos uva sem semente, tem a melancia também, né? Nós sabemos que as plantas precisam passar pelo processo de meiose. Os cromossomos precisam parear para que ela forme gametas regulares e assim se estabeleçam os frutos que vão propagar aquela espécie, né, dar continuidade àquela espécie. Se você tiver culturas com nível de ploidia ímpar, um triploide, um pentaploide, por possuir uma ploidia ímpar, essas plantas tendem a ter uma meiose irregular. Então são plantas estéreis, né, que formam fruto, mas os frutos não desenvolvem sementes. Ótimo, Gustavo. Tem uma questão que eu acho que a gente também pode abrir, né, já que você falou de alguns poliploides que são muito importantes, e nessa época junina a gente tem a questão do milho, o amendoim, que você chamou a atenção também, mas a nossa região Nordeste, muito produtor de alimentos, a gente tem algumas culturas históricas, né, que são muito representativas da nossa região e que também são formadas por esses poliploides. Você poderia também falar um pouquinho dessas outras culturas? Outro poliploide que eu gosto bastante é a jaqueira, né? Tem sido até um problema ecológico. Então, os poliploides, eles tendem a ter maior vigor, uma maior capacidade de dispersão no ambiente, então eles acabam sendo, em muitos casos, espécies invasoras. Então, é muito comum que a gente perceba que quando a gente tem no gênero a presença de diploides, eles têm uma distribuição geográfica mais restrita, enquanto que os poliploides conseguem expandir sua distribuição, né, colonizar novos ambientes. Então, isso é uma característica bem legal dos poliploides. Existe um outro uso chamado de forrageamento. Então, tem várias culturas que elas não servem diretamente para a nossa alimentação, mas elas servem de ração, por exemplo, para os animais. Muitas dessas plantas são poliploides. A soja também é um exemplo de um poliploide. Eu vou dar um exemplo legal aqui para Recife, que é bem comum, chamada baobá. O baobá tem
150 cromossomos. Mais um exemplo de poliploides que a gente tem aí. Entrando um pouquinho até na área, né, de como que a citogenética ajuda a gente a entender essa questão da poliploidia, comenta um pouquinho para a gente, Gustavo, como é que a gente analisaria uma espécie vegetal para identificar se ela tem poliploidia ou se ela não tem poliploidia, que tipo de técnicas que a gente pode estar utilizando. A identificação do número cromossômico de uma espécie é o método mais usual para a gente saber se ela se trata de um poliploide. A partir da análise de algum tecido meristemático. Então, pode ser, por exemplo, a pontinha de uma raiz, ou pode ser um broto foliar. Então, nesses tecidos, pode pegar aquelas células, colocar numa lâmina, né, e ali contar os cromossomos daquela planta. Tá? Então, pela comparação com os números cromossômicos de espécies relacionadas, a gente pode inferir se aquele número corresponde a um número duplicado. A gente fala, então, essa planta é um tetraploide. Mas tem uma outra técnica também que é bastante legal, que é através de uma técnica chamada citometria de fluxo. Então, é uma técnica que a gente usa para estimar a quantidade de DNA que uma planta tem. E a partir dessa estimativa, a gente pode também perceber os poliploides. Mas é possível, com todo esse conhecimento, né, que a gente tem das técnicas, induzir poliploidia? É possível sim. Inclusive, isso é bastante feito, né? Utilizando uma substância química chamada colchicina. Como ela interrompe a formação das fibras do fuso, que puxam os cromossomos da anáfase, então, quando você adiciona essa substância, o que acontece é que o ciclo celular é interrompido. A planta não consegue completar o ciclo celular e, com isso, os cromossomos não segregam. No momento que essa substância é adicionada, por exemplo, no botão floral, é possível que você forme gametas que não sofrem a redução. E aí, então, a fusão desses gametas não reduzidos resulta na formação de poliploides. Em tambaqui, que é um peixe, a indução de poliploidia é feita por choque térmico. Então, na hora de fundir os gametas, você pode induzir um choque térmico que faz com que a divisão celular não ocorra e se formem gametas com nível de ploidia alterado. E se percebe que esses peixes poliploides também têm um corpo maior, têm massa corporal. Isso tem um interesse até para nós, né, para a alimentação também. Isso é bastante aplicado no caso de plantas ornamentais. Então, as plantas ornamentais, se você pegar, por exemplo, uma roseira, né, você pegar uma rosa e for investigar uma rosa silvestre, ela tem poucas pétalas, tem flores pequenas. Como é que se chegou nessa rosa que a gente tem hoje? Justamente por indução de poliploidia. As flores se tornando cada vez maiores, com mais peças florais. Então, isso tudo é uma indução de poliploidia. Uma questão também, né, que a gente sempre pensa, que repercussão isso trouxe para a evolução das espécies vegetais? Ela está diretamente relacionada, né, com algumas características morfológicas. A gente pode, por exemplo, destacar aqui o surgimento, né, a formação da flor. Então, a flor é um órgão reprodutivo que não existia nas outras plantas, né, até então. Isso aconteceu em torno de 120 milhões de anos atrás. O grupo das angiospermas, então, vem com essa novidade, que é a formação das flores, né, o que permite a interação com os insetos, permite a elas se diversificar muito mais, então ter mais sucesso reprodutivo, um ciclo de vida mais curto, e com isso colonizar a Terra e ser o grupo dominante. O grupo que domina o planeta hoje é o grupo das angiospermas. De forma bastante interessante, essas angiospermas, o sucesso delas também está relacionado com o processo de poliploidia. Aquele cataclismo que aconteceu em torno de 64 milhões de anos atrás, que extinguiu o grupo dos dinossauros, foi um período também onde proliferaram grupos poliploides em plantas. Muito, muito interessante. Eu não tinha parado para analisar essa correlação que existiria, né, da evolução de dinossauros com os grupos de espécies vegetais naquele período, como que a gente pode ter tido, né, essas modificações também em plantas. A gente sempre pensa muito na questão de entender como que aconteceu essa evolução dos animais e não entender o que ela tem realmente essa conexão paralela também com as plantas e que para as plantas tivemos essas modificações. O papel do ambiente. O ambiente, se ele variar muito, ele pode aumentar a taxa de poliploides, a gente poderia ter um aumento de poliploidia em espécies. Muitas pessoas acham isso curioso, mas eu saí do Brasil para ir para a Inglaterra estudar cacto, que são plantas daqui, nativas do Nordeste, né, o maior centro de diversidade dessas plantas. Mas eu fui para lá estudar porque, por incrível que pareça, eles têm uma coleção completa, uma amostragem mais ampla desses cactos. Então, eu fui para lá trabalhar com essas plantas e um dos resultados interessantes que a gente obteve foi perceber que as poliploidias dentro dessa família cactácea, elas não se distribuem de forma aleatória. Então, quando a gente começou a plotar nos mapas a distribuição dos poliploides, a gente percebeu que eles ocorrem preferencialmente nas regiões temperadas. E, por outro lado, na região tropical, a região aqui mais próxima da nossa realidade, a gente tem mais predomínio das espécies diploides. Então, isso sugere que os cactos tenham surgido na região tropical, então nessa região mais quente aqui, e, de alguma maneira, a poliploidia permitiu a eles, deu a eles mais condições
de sobreviver e de prosperar em regiões mais frias. Então, eles começaram a colonizar os extremos de latitude, né? Chegar mais próximo, por exemplo, da Patagônia, na Argentina, na América do Norte, chegar aos Estados Unidos, algumas espécies vão até o Canadá. Então, essa expansão deles em regiões frias provavelmente está relacionado com a poliploidia. Que ótimo, Gustavo. E eu agora queria abrir, né, para umas duas perguntas um pouco mais pessoal, mas da sua formação como pesquisador de modo geral. O que que te fez buscar os estudos de genética vegetal? Era uma coisa que desde o início da tua graduação você já queria ou alguma outra coisa em particular te despertou interesse nessa área? Entrei na graduação um foco, assim, um interesse em trabalhar com botânica. Eu sempre gostei de planta, cultivava bonsai quando era criança, assim, adolescente. Para mim, não restava dúvida que eu queria trabalhar com plantas. Até tinha um pouco assim de aversão com a parte de zoologia, animal, mas a parte botânica eu sempre gostei. Até que aconteceu uma coisa assim revolucionária na minha vida, que eu acho que serve como conselho para vocês também, uma disciplina que eu cursei. Até que tem uma disciplina que muda a nossa vida, porque ela apresenta para a gente uma linha que a gente não conhecia, né? Ou até um professor que a gente se identifica, que a gente gosta, que a gente se assim, um conteúdo que parece que a gente tem facilidade de lidar com aquele assunto. Então, toda essa explicação que eu estou dando para vocês aconteceu comigo quando eu estava no terceiro semestre. Eu cursei uma disciplina de citogenética geral. Então, nessa disciplina, eu fui pela primeira vez na minha vida assim, tomar consciência que outros seres vivos possuem cromossomos. Eu sabia que eu tinha cromossomo, né, que os seres humanos tinham. Eu já tinha essa noção, assim, por conta do ensino médio, mas eu nunca tinha parado para pensar que uma formiga tem cromossomo, que uma abelha tem cromossomo, que uma orquídea tem cromossomo também, né? E que todos os seres vivos têm, assim, exceto, assim, vírus, né, bactérias, algumas coisas que têm uma organização do genoma diferente. Que joia, Gustavo. Fico bastante feliz aí pelo depoimento, né? Não posso nem falar muito de citogenética, porque, bom, da mesma forma que você também gosta, eu também me descobri muito, né? Quando cursei disciplinas de genética e também pela citogenética, né? Foi uma coisa assim impressionante. Como é que você agora se vê, né, como orientador de vários alunos, tem os seus estudantes aí? Como que você os motiva a continuar estudando a parte cromossômica? Nós sabemos de todas as dificuldades hoje que existe na ciência para a gente conseguir aprovar um projeto, ou ter um projeto desenvolvido, ter uma estrutura mínima, ainda mais sendo Brasil e sendo Nordeste. Então, como que você estimula e que tipo de trabalho? Você pode até falar um pouquinho de alguma coisa mais atual que você possa estar desenvolvendo com eles, mas como é que você estimula para que eles continuem trabalhando nessa temática? Motivar aluno é algo assim altamente desafiador. E a maneira que eu acho legal de motivar os alunos é tentar mostrar para eles a importância do que a gente está fazendo. O que a gente tem hoje nos livros didáticos, né, um livro que a gente para ler, um livro de ensino médio ou até nível superior, aquele exemplo que está no livro, alguns anos atrás, estava no laboratório sendo feito por um aluno. Foi uma pesquisa desenvolvida por algum aluno que resultou naquele exemplo que ficou tão bonito e foi ilustrado no livro. Então, eu tento deixar claro para eles que o que eles estão fazendo é um projeto focal, assim, mas eles estão dentro de um contexto maior, desvendando a biodiversidade. E acho que é uma maneira boa, assim, de manter eles motivados, né, e interessados em seguir nesse caminho também de pesquisa. Ótimo, você tem as respostas também, Gustavo. Gostei muito, acho que foi bem nesse viés, né? E eu também toco nesse assunto porque o tema da poliploidia, que está fazendo parte desse podcast, foi uma sugestão dos nossos alunos do grupo. E é isso que você falou, né? Vem aquela chamazinha dele e a gente, dos estudantes, e a gente só faz tentar, né, dar uma levantada para essa chama virar um fogaréu e isso consumir, né? Porque é assim que apaixona a ciência, né? Ela vem muito desse aspecto da gente interagir e do que buscar nessa interação aquilo que a gente gosta muito para praticar. Te deixo aqui também um espaço também, se você quiser falar alguma coisa final, falar alguma coisa para os nossos ouvintes de modo geral, e te agradeço muito imensamente, né, por ter aberto esse espaçozinho na sua agenda e ter nos recebido aqui para conversar sobre esse tema que é muito importante para a gente e apaixonante, tá? Então a gente agradece bastante a você. Eu vou concluir aqui a minha participação agradecendo a vocês pelo convite, né? Eu acho que essa iniciativa de trazer a ciência mais próxima das pessoas, né, dos estudantes de graduação, é bastante motivador. Eu, por exemplo, não fiz licenciatura, meu curso foi de bacharelado, mas para mim isso é algo que eu tenho assim, bastante forte dentro da minha formação.
a capacidade, né, a busca, na verdade, de me fazer entender. Não adianta nada eu fazer múltiplas pesquisas, resultados, gráficos complexos, e eu não ser capaz de explicar aquilo para os alunos e para as pessoas, né, que têm interesse naquele assunto ou que estão estudando aquele assunto. Então, essa iniciativa é maravilhosa de vocês estarem fazendo um trabalho assim. Aproveitar a oportunidade aqui, o espaço, para fazer um pequeno marketing aqui também, uma atividade nossa. A gente tem um Instagram do nosso laboratório, né, que chama Cito Vegetal. Então, nesse Instagram, a gente tem feito uma atividade periódica de pegar artigos científicos nossos e trazer eles para uma linguagem super popular, acessível até para alunos de ensino médio, com explicações do que a gente fez. Então, a gente faz um gráfico, uma figura gráfica, um pequeno texto, uma explicação. Então, vocês vão encontrar toda a produção científica do nosso laboratório dos últimos anos convertida de uma maneira mais didática nesse Instagram. Então, recomendo que vocês deem uma olhada lá. É bem legal assim também, dentro dessa iniciativa, né, de trazer os alunos mais perto, assim, mais próximo das pesquisas que a gente vem fazendo. Parabéns a vocês também. Falar de citogenética é legal assim, e eu agradeço pela oportunidade, né, pelo espaço aqui. Também agradeço a paciência das pessoas que estão ouvindo assim. Eu sei que muitas vezes parar um tempo longo para ouvir um podcast não é tão fácil, né? Grato pela oportunidade. Obrigada, tá, Gustavo? Vocês ouviram que nosso maior foco na poliploidia foi com as plantas, pois elas resistem mais a esse processo e para elas podemos dizer que se trata de uma história de sucesso. Saindo um pouquinho sobre plantas, não são apenas elas que são poliploides. Alguns animais, apesar de raros, também podem ser, como insetos, vermes, moluscos e alguns crustáceos. Nos vertebrados, os poliploides mais frequentes são os peixes, e em menor frequência os anfíbios e répteis. Nos peixes, por exemplo, essa poliploidia passou a ser induzida para a produção de peixes maiores para a venda. Muitos desses peixes também possuem um valor comercial maior, como é o exemplo das carpas e esturjões, responsáveis pela produção de caviar. Bom, então a gente viu, né, que a poliploidia em animais ela é uma situação rara. Eu particularmente também tive uma experiência com a poliploidia, né? Como eu trabalho com os insetos, o meu grupo alvo de estudo são os gafanhotos. Uns estudantes estavam estudando uma espécie que a gente coletou no Pará, uma espécie chamada Xistocerca Mato Grosso, e entre alguns indivíduos quando começaram a analisar, viram, né, porque é bastante chamativa a alteração de número de cromossomos, quando a gente duplica essa quantidade de cromossomos em relação ao número normal da espécie, ela fica muito chamativa. Então, eles perceberam que tinha algo alterado nas células e me chamaram para observar. E vocês imaginam a alegria que é, por um lado, né, a gente observar esse tipo de alteração nas células do inseto, é bastante chamativo. E no caso, o padrão da ocorrência da poliploidia nesse inseto, ele foi do tipo de mosaico, ou seja, a gente tem algumas células normais, ele tinha algumas células diploides e ele tem outras células alteradas, que eram células tetraploides com o dobro, né, da quantidade de cromossomos normais que estava presente nas espécies. E como é essa situação para os mamíferos, Mislânia? Os seres humanos, assim como outros mamíferos, podem ter algumas células poliploides. Nos humanos, mais de 50% das células do fígado são poliploides. Essas células são secretoras e demandam de uma maior produção, necessitando de uma maior quantidade de genes para que ocorra o processo. Por isso, eles apresentam uma vantagem em possuir a poliploidia. Por apresentar um padrão de células com poliploidia, vemos que, nesse caso, a poliploidia não se deu por um erro ao acaso, mas sim como algo programado geneticamente em suas células. Agora, vocês já sabem que a poliploidia está bastante presente no seu dia a dia. Espero que esse podcast agora faça vocês olharem suas mesas de café da manhã de uma forma bastante diferente. Esperando que tenhamos contribuído para o seu aprendizado e até o próximo episódio do podcast Transcrição. É isso aí, caros ouvintes desse podcast. A gente agradece, né, ao professor Luiz Gustavo, do Departamento de Botânica aqui da Federal, e a gente espera que vocês continuem nos seguindo, né, e nos ouvindo. E, caros ouvintes, vocês já sabem, vocês podem ouvir o nosso episódio uma, duas, três, quantas vezes vocês quiserem, e até o nosso próximo episódio.